De volta ao nosso programa, estamos conversando sobre Petrobras, investimentos em petróleo no Rio Grande do Norte, privatização. Vamos falar também sobre gasolina, eu sei que é interesse de todo mundo a gente falar um pouquinho disso. Já temos participação, mas ainda dá tempo de você mandar sua pergunta nas nossas redes sociais. Pedro Lúcio Góes, o diretor do Sindipetro e também da Federação Única dos Petroleiros, a FUP, está aqui com a gente no estúdio. Então, participa com a gente. Vamos conferir a agenda dos candidatos ao governo do estado para amanhã, terça-feira. Nesta terça-feira, a candidata Cloriza Linhares participa de entrevista de TV em Currais Novos às 12h30. 3 da tarde, visitas com a ex-vereadora Maria Rita e a apoiadora Emi em Currais Novos. Às 7 da noite, culto evangélico. O candidato Daniel Moraes, 8 da manhã, dá entrevista em FM de Natal. 11 da manhã, reunião com a Associação dos Delegados de Polícia Civil do RN para receber agenda propositiva. 3h30 da tarde, caminhada na Guarita, no Alecrim, em Natal. O candidato Fábio Dantas, às 9 horas, participa de entrega de propostas da ADEPOL em Natal. Às 6h20 da noite, participa de entrevista em programa de TV em Natal. Às 7h30 da noite, participa de encontro com lideranças do deputado Benes Leocádio em Natal. A candidata Fátima Bezerra, 10 da manhã, faz despachos administrativos na governadoria. 11h30 da manhã, participa de reunião com a ADEPOL, na sede da ADEPOL em Natal. Às 2 da tarde, encontro com cooperativas na Alcerne. Às 3 da tarde, encontro com mulheres com Fátima, em Cidade Alta, Natal. Às 6 da tarde, evento com amigos do deputado Kleber Rodrigues, em Monte Alegre. A candidata Rosália Fernandes, 7 da manhã, faz panfletagem nas proximidades do Detran, em Natal. 9 da manhã, participa de Assembleia dos Servidores da Saúde em Parnamirim. Às 7 da noite, se reúne com apoiadores e militantes da saúde na sede do partido. Os candidatos Bento, Nazareno Neres, Rodrigo Vieira, Capitão Stevenson não enviaram as agendas até o fechamento desta edição. Tá aí, Vanus, está querendo saber qual é o horário daquela corridinha na praça da candidata Fátima Bezerra, que ela sempre divulga nas redes sociais, né? Qual é o horário da sua corrida, Vanúvio? Carol, o horário da minha corrida, hoje não tem um horário, mas Porque não tem corrida. Porque não tem corrida, mas precisa ser muito cedo. É, né? É. Tá certo. Mais ou menos no horário da sua corrida. Pois acorde cedo. Antes do sol raiar. 4h30 tem que estar em pé. Vamos lá, o Arthur Heitor, já vou direto aqui para as perguntas, viu, gente? O Arthur Heitor, do Alto da Conceição, está perguntando a Pedro Lúcio se há possibilidade da Petrobras ser totalmente privatizada no próximo ano. Com certeza, Arthur. Com certeza há essa possibilidade. Tanto é que o governo tem ensaiado enviar um projeto de lei nos mesmos moldes que ele fez com a Eletrobras. Enviar um projeto de lei para o Congresso Nacional para a privatização completa da Petrobras. E aí a gente perderia a maior empresa estatal da América Latina, que hoje é a Petrobras, está nas mãos do governo brasileiro, a gente perderia a posse dessa empresa. Existe essa ameaça. Tanto é que os petroleiros já aprovaram um estado de greve e um gatilho para uma greve. Carol, nós temos um gatilho hoje dizendo que se o governo enviar, em qualquer momento, um projeto para a privatização da Petrobras, antes ou após das eleições, nós vamos entrar em greve. E essa será a maior greve da categoria petroleira da nossa história, porque é a greve do fim do mundo, é a greve do tudo ou nada, é a greve da entrega total desse patrimônio nacional. Então, existe essa ameaça não é nova, na verdade, nos mais de 60 anos de Petrobras sempre houve essa ameaça, mas com esse governo isso tem se tornado cada vez mais factível, mais próximo, infelizmente. Um governo realmente da privatização da Petrobras. Como eu falei, mais de 250 bilhões de reais privatizados na Petrobras e, dentre eles, muita coisa obscura e muita coisa duvidosa. A gente tem aqui o Robson Fernandes, ele está dizendo o seguinte: seria bom um debate entre Pedro Lúcio e Gutenberg. Ele se refere a Gutenberg Dias, que é presidente da Rede Petro, e ele diz assim: Pedro fala em algo negativo e Gutenberg positivo. Como é que você explica isso, Pedro? Gutenberg é contra a privatização da Petrobras. O que Gutenberg vê é uma possibilidade de que não tem como reverter a privatização dos campos terrestres no estado do Rio Grande do Norte, então vamos tentar aproveitar essa oportunidade ao máximo. Mas ele sabe que a saída da Petrobras do nosso estado é ruim. Não é um discurso de que é bom, que vai ser bom a saída da Petrobras do nosso estado, muito pelo contrário. Em 2013 estivemos com Gutenberg lutando para que a Petrobras continuasse, juntamente com Graça Foster e Dilma Rousseff. Em
2015 estivemos novamente juntos. Em 2016, ele entendeu que não há mais reversão para esse quadro e nós entendemos que há reversão. Por isso, o distanciamento das pautas. Mas Gutenberg também é contra a privatização da Petrobras, tá, Heitor? Posso falar isso com tranquilidade, que nós já demos entrevistas juntos e ele afirmou isso categoricamente. Ele já afirmou isso aqui no cenário político também. A gente tem aqui a participação do Edinaldo e do Frank. Vou ler as duas mensagens. O Edinaldo disse o seguinte: as refinarias que o PT comprou e deram prejuízos, o que você tem a dizer? Nos Estados Unidos é tudo privatizado e veja a potência do país. Já o Frank, ele diz o seguinte: então a privatização da Petrobras já vem desde 2016. Então já começou a ser vendida no governo do PT, e achavam que era ruindade só do governo atual. Sobre as refinarias da Petrobras. As refinarias da Petrobras são muito estratégicas e são muito lucrativas. Agora, assim como qualquer empresa, existem momentos bons e momentos ruins. Se você olhar recortes, você vai ver prejuízo na refinaria e outros recortes vai ver lucro. O que você precisa ver como é o nome dele, Carol? Desculpa. É o Edinaldo. Edinaldo. O que você precisa ver, Edinaldo, é o contexto geral. Por exemplo, a refinaria é um setor de upstream que vai refinar um produto. Então, se esse produto está caro, a refinaria vai dar mais prejuízo ou menos lucro. É o caso do setor do petróleo agora, que chegou a $130 o barril de petróleo. Quando você tem um produto tão caro no mercado internacional, a refinaria apresenta prejuízo. Se você tem um petróleo barato, como chegou a $45 ali no comecinho da pandemia, você tem refinarias altamente lucrativas. Então, vai depender do momento que você olha. Agora, se você tiver uma empresa integrada, como é o caso da Petrobras, que produz o petróleo no Brasil, transporta no Brasil, trata no Brasil, refina no Brasil e vende para o Brasil, você não fica mais refém desse setor de upstream e downstream da refinaria. Você pode integrar toda a cadeia. Por isso que é tão importante a Petrobras continuar como empresa verticalizada e integrada, que vai do poço até o poste, ao posto e ao prato. E o desmonte da Petrobras começou no governo do PT? O desmonte da Petrobras, Carol, é muito diferente o que a gente vê de 2016 e antes de 2016. Nós tivemos em greve em 2013 porque a Petrobras a ANP estava leiloando o leilão de Libra, fazendo um leilão de um superbloco no pré-sal, e a gente entrou em greve porque a Petrobras só queria pegar 40% daquele bloco e a gente queria que a Petrobras pegasse 100%. Isso era a greve que nós fizemos em 2013. Hoje, o contexto não é a Petrobras querendo 40% do pré-sal. A Petrobras está vendendo o pré-sal. Hoje, o contexto não é a Petrobras disputando se vai construir refinaria em Pernambuco, no Rio Grande do Norte ou no Maranhão. A Petrobras está vendendo refinarias. Está abrindo mão. Está abrindo mão. Hoje, o contexto é da Petrobras privatizando a BR Distribuidora. Então, é muito absurdo falar que essa privatização que a gente vê agora começou nos governos do PT. Muito pelo contrário. Aqui no estado do Rio Grande do Norte, Ivanov, a gente vinha numa reta de investimentos da Petrobras de 1,5 bilhão de reais por ano até 2016. Em 2016, justamente quando Dilma sai e entra o presidente Temer, né, esse investimento cai para 800 milhões. E agora, com Bolsonaro e Paulo Guedes, esse investimento fica a menos de 400 milhões. Então, é muita distância, é muita diferença. E quem trabalha na área, quem trabalha no setor e viu a atividade da Petrobras, percebe claramente essas diferenças. E ainda da pergunta dos nossos telespectadores aqui. Os Estados Unidos é tudo privatizado e veja a potência do país. Os Estados Unidos são uma potência porque é tudo privatizado? Carol, os Estados Unidos têm muito subsídio público para poder funcionar o setor de petróleo e gás. E mesmo assim, em 2013, houve uma crise no mercado mundial e Obama quase caiu porque não domina o processo produtivo de petróleo. Se você olhar a história dos Estados Unidos, você pode procurar 2013, quase a queda de Obama. Lá nos Estados Unidos, em 2013, tinham filas nos postos de gasolina porque você só podia abastecer 20 galões por carro. Isso por causa do super preço dos combustíveis que teve naquele momento. Então, não tem nada de superpotência. Superpotência é a Noruega, que é tudo estatal, o petróleo é 100% estatal, e eles conseguiram construir, a partir disso, um fundo soberano de $1 trilhão. Isso sim é ser uma superpotência a partir do petróleo, né? Se você olhar as reservas petrolíferas no mundo hoje, 80% delas estão nas mãos de empresas estatais, chinesas, árabes, dos Emirados Árabes, brasileiras, europeias, 80% estão na mão dos estatais. Então, é uma insanidade, é uma fábula isso de que a privatização vai resolver, especialmente num país
com as características brasileiras, a desigualdade que a gente tem, o tamanho continental que a gente tem e com a ferramenta pública estatal que a gente tem na mão, que é a Petrobras. É uma insanidade pensar que a privatização vai resolver esses problemas. Ô Pedro, há algum tempo que a cada período eleitoral sempre se toca a corrupção dentro da Petrobras. Essa corrupção que gerou, inclusive, Lava Jato, né? Ela foi superada? Já acabou ou a Petrobras ainda paga a conta desse período de corrupção? Vonúvio, a corrupção no Estado brasileiro é uma coisa endêmica. E a gente só vai resolver isso fortalecendo instrumentos de controle e instrumentos de fiscalização, inclusive para o próprio povo. Então, quando você tem, por exemplo, um Congresso Nacional refém e um governo federal refém do orçamento secreto, refém de emendas parlamentares, qual vai ser o parlamentar que vai fiscalizar se há corrupção ou não? Quando você tem uma Polícia Federal que, a partir do momento que começa a investigar, é trocado o delegado de Polícia Federal... Eu estou falando da Petrobras. E justamente na Petrobras. Quem fiscaliza a Petrobras, Vonúvio? A Petrobras é uma empresa estatal do governo federal. Quem fiscaliza a Petrobras para descobrir se tem corrupção ou não é o Congresso Nacional, o Tribunal de Contas da União, a Polícia Federal. Por isso que eu estou citando esses fatos. A Petrobras ela faz parte do Estado brasileiro. Dizer que não há corrupção mais na Petrobras é dizer que não há corrupção mais no país. E a pessoa tem que ser muito louca para achar isso, né? O que a gente sabe, o que a gente tem certeza absoluta é que é preciso fortalecer esses instrumentos de controle para você evitar a corrupção. E o que a gente viu nos 4 anos foi o enfraquecimento desses instrumentos de controle. Com queda de COAF, com queda de Procurador-Geral da República, com troca de delegados da Polícia Federal. Inclusive, teve um ministro que saiu do governo por causa da interferência na Polícia Federal. Tudo isso enfraquece as instituições. E aí fica mais fácil, com o enfraquecimento dessas instituições, Vonúvio, de você fazer corrupção dentro da Petrobras. E é justamente contra isso que a gente luta, pelo fortalecimento das entidades sindicais, dos órgãos de fiscalização, para que a gente não tenha mais corrupção no Estado brasileiro como um todo, especialmente dentro da Petrobras. Nós temos aqui a participação do Antônio do Centro. Ele diz... Pergunta se você acredita, Pedro, que tão logo passe o período eleitoral, o custo do combustível venha a subir de forma vertiginosa. Carol, eu tenho muito medo do refluxo do período eleitoral, independente de quem ganhe. Porque o que está sendo feito agora é uma insanidade para ganhar as eleições. A Petrobras está baixando o preço além do mercado mundial, estão segurando o preço do ICMS e tudo isso é uma bolha que está prestes a estourar. Além disso, Carol, logo passando o período eleitoral, nós vamos ter início lá na Europa do inverno. O outono e o inverno vai começar na Europa justamente agora em outubro, janeiro, até se estendendo a abril do ano que vem. E esse processo de inverno europeu, ele encarece ainda mais energia. Então, corre o risco da gente enfrentar tudo isso juntamente com uma nova alta no preço do petróleo. Então, eu tenho muito medo da irresponsabilidade desse governo que está, ao passo que privatiza, está sendo irresponsável com o futuro do Brasil. Inclusive, se ele mesmo ganhar, se ele mesmo for reeleito, ele vai enfrentar uma bolha gigantesca que talvez se torne incontrolável para a inflação e para os preços domésticos no próximo período. A gente tem aqui a participação do Ricardo Lima, que é a favor da privatização por causa da má administração da Petrobras no que diz respeito aos campos terrestres. A gente tem aqui mais participação também do George Gurgel. Ele diz: o sucesso da privatização da Vale, da Cosern, dos aeroportos, não seria um exemplo a ser seguido por todas as estatais? O que acha? A gente viu agora o exemplo da privatização da Petrobras, que eu acabei de citar. Lá na Landulfo Alves, foi privatizada lá na Bahia, hoje é a gasolina, de novo, mais cara do país, privatizada lá na Bahia. Hoje nós temos a BR Distribuidora, que, segundo a ANP, vende o combustível mais caro do país, privatizado. A BR Distribuidora foi privatizada em 2019 e 2021. Então, nós não temos por que ver ou comparar um exemplo que a gente acha que deu certo. Apesar de que quem achar que a privatização da Vale deu certo, mesmo vendo os escândalos de Mariana e Brumadinho, eu acho que não está vivendo no mesmo país que eu. Né? Porque eu vi, nos últimos anos, 2 desastres ambientais gigantescos protagonizados pela Vale privatizada. Então, eu acho que não é um discurso que faz parte da realidade. A realidade é a privatização está fazendo a gente pagar cada vez mais caro. Pedro Lúcio Góes, diretor do Sindipetro e também da FUP, a Federação Única dos Petroleiros, muito obrigada pela presença.
Obrigado, Vonúvio. Obrigado, Carol. Obrigado a quem assistiu, a quem participou, a quem perguntou. Podem contar com a minha presença aqui sempre e defender a Petrobras, a defender o Brasil. Seja sempre bem-vindo, Pedro. A você de casa, boa noite. Até amanhã. Muito obrigada pela audiência. Até daqui a pouquinho, porque... Até amanhã aqui no cenário político, né? Terminando agora o cenário político, você fica aí, que daqui a pouco a gente traz para você a análise da pesquisa TCM-TS2 realizada no município de Açu. Fica sentado que daqui a pouquinho a gente volta.